Você já se perguntou por que Oxum é considerado em muitas tradições do candomblé como a primeira Iaô? E você já se perguntou por que Oxum é lembrada como a primeira mãe de santo da humanidade? Bom, essa história ela não fala apenas sobre a religião, mas ela fala sobre um aprendizado muito especial da mamãe Oxum, e sobre humanidade, humildade, transformação e também sobre o compromisso de cuidar de pessoas. Hoje a gente vai conhecer um dos ditãs mais profundos e mais especiais relacionados ao Oxum, e também entender por que o Batalá, né, que é nosso Oxalá, confiou a ela uma missão tão importante. Vamos lá? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. Como eu disse, hoje a gente vai conversar sobre um itã muito especial de mamãe Oxum. Bom, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o que é um itã, tá? Um itã, ele é uma narrativa sagrada da tradição iorubá. Basicamente é uma história. E essa história, ela não deve ser vista como algo literal. Por quê? Porque é uma narrativa para explicar algo sobre o que foi passado na cultura deles, né? E além disso, existem diversas histórias com o mesmo significado, mas de maneiras diferentes. Por quê? Porque os itãs, eles eram transmitidos de maneira oral e em várias comunidades. Então, ao longo do tempo, o roteiro da história foi se modificando. Então, pode ser que você escute a história da minha boca através de uma narrativa, e aí outra pessoa conte uma narrativa diferente. O que importa é o final, tá legal? Então, vamos lá entender o que de fato é esse itã que eu quero contar para vocês. Bom, no início dos tempos, quando os orixás organizavam o mundo, organizavam as tarefas de cada orixá, cada um possuía uma função específica aqui na Terra. Então, por exemplo, Ogum estava responsável por abrir os caminhos, Xangô organizava a justiça, Oxóssi garantia o alimento, Iansã movimentava os ventos e Iemanjá acolhia a vida, né? A gente tem a história de Iemanjá que era a dona das coroas, né? E o Batalá, que é o nosso paizinho Oxalá, ele é o nosso grande orixá, e ele está ligado à criação, à sabedoria e ao equilíbrio, né? Ele percebeu que ainda tinha algo que precisava ser feito. E existia algo importante ainda a ser trabalhado, mas ele não encontrava a pessoa certa. Ele precisava de alguém que pudesse manter a história dos orixás, das tradições vivas. Então, ele começou a pensar, né? Quem é que seria a pessoa mais ideal para manter as tradições entre o mundo material e o mundo espiritual? E aí ele entendeu assim que no caso dele não bastava só criar a humanidade, era necessário ter alguém que pudesse ensinar a cuidar do sagrado, que tivesse alguém que fosse capaz de preparar outras pessoas para servir os orixás e para cuidar da nossa terra. Então, Oxalá começou a observar todos os orixás. Ele via que alguns orixás eram fortes, outros eram guerreiros, outros eram grandes líderes, mas havia uma qualidade que ele procurava acima de todas, e ele não estava encontrando. E a qualidade que ele mais queria era sobre o cuidado. E ninguém cuidava melhor do que Oxum, né? E ele sabia que Oxum era capaz de ouvir com muita gentileza, que ela sabia acolher as pessoas, que ela sabia ensinar sem humilhar as pessoas, que ela sabia transformar dor em crescimento. E por isso Oxalá pensou e decidiu chamá-la para que ela assumisse essa responsabilidade, uma grande missão, na verdade. Então Oxalá olhou para Oxum e disse: Oxum, não basta amar os orixás, é preciso ensinar as outras pessoas a viver esse amor. E você será aquela pessoa responsável por ensinar essas pessoas, será responsável por preparar os iniciados. E você ensinará os rituais, você ensinará a disciplina, você ensinará o respeito,
Você ensinará as pessoas a renascer. Ele deixou bem claro que antes mesmo de Oxum ensinar alguém, ela ia precisar passar pelo rito primeiro. Porque isso é muito engraçado, mas como é que a gente vai saber como é a dor do outro se a gente nunca passar pela dor do outro? Como é que a gente vai saber que aquilo é tão emocionante se a gente nunca souber o que é emocionante? Então, Oxum entendeu que antes mesmo dela ensinar alguém sobre algo, ela ia precisar passar por aquilo. E aí ela recebeu o cargo da primeira Babalorixá, só que, ao mesmo tempo, ela ia precisar ser a primeira Iaô. O que é Iaô? Iaô é aquela pessoa que passa pelo rito, sabe? Então, mesmo ela sendo uma grande orixá, Oxum aceitou passar pelo processo de iniciação. Oxum, ela aceitou o recolhimento, ela aceitou obedecer, ela aceitou aprender, ela aceitou o processo do silêncio, a disciplina. Ela deixou o orgulho de fora e ela começou a entender que ninguém pode ensinar aquilo que a gente nunca viveu. Ela ensinou a todos que, assim como ela tornou-se a primeira Iaô, a palavra Iaô, ela significa de forma tradicional como a esposa dos orixás. Ela representa aquilo que passa pelo processo de iniciação. E esse processo iniciático é um processo também de renascimento. Então era como se ela estivesse passando por uma nova vida espiritual. E é engraçado porque, parando para pensar, no início dos tempos, o candomblé era cultuado mais por mulheres aqui no Brasil, porque Oxum foi a primeira a experimentar esse caminho para que ela pudesse orientar todos, para que todos pudessem entender o que ia vir depois. Então, isso é muito especial, isso é muito mágico, não tem como a gente ensinar aquilo que a gente nunca viveu. E aí, né, após concluir a sua iniciação, ela falou, agora eu te entrego a sua missão. Então, a partir de agora, Oxum passou a ser a primeira mãe de santo. E Oxum, ela não deveria guardar esse conhecimento para si. Eu tô até emocionada, gente. Oxum, ela não deveria guardar esse conhecimento para si. Ela deveria cuidar, ela deveria iniciar outras pessoas. Oxum, ela deveria preservar os rituais. E ela deveria manter viva a tradição. Eu não sei por que eu tô me emocionando, mas eu sinto que esse Tã, não é que eu sou Oxum, não é nada disso, mas ele me emociona tanto porque eu sinto que às vezes a gente se pergunta por que a gente tá passando por isso, sabe? Quando eu ouvi esse Tã pela primeira vez na minha vida, eu me questionei, nossa, mas Oxum tem que ser a primeira Iaô, como assim? Eu nunca entendi o processo. E agora eu entendo que como é que a gente vai ensinar uma pessoa sobre a dor da caminhada e o amor pela caminhada se a gente não vive? E assim como Oxum nasceu simbolicamente e se tornou a grande mãe de santo que ela não apenas para que ela conhecesse os rituais, mas para ela se tornar alguém responsável, para gerar novos caminhos espirituais, né, e ser uma grande mãe, a verdadeira mãe. Eu sinto que aqui nesse canal é como se Oxum tivesse me dado a oportunidade de passar por tudo que eu passei na minha vida, para que eu pudesse entender qual é a dor das pessoas, ser mais empática, e também para que eu pudesse ensinar vocês a não passar pelo que eu passei. Então, eu juro para vocês que esse Tã, ele é um Tã que me toca muito. É um Tã que me deixa me sentindo muito... que faz sentido a minha caminhada. Essa é a palavra. E é engraçado que, quando eu me perguntei por que Oxalá escolheu Oxum, né? Oxum não é aquela menina animada que todo mundo olha e não leva muito a sério. Mas Oxum, na verdade, ela é a única pessoa, o único orixá que era capaz de cuidar.
Porque cuidar existe muito mais do que conhecimento, na verdade. Porque se fosse isso, por exemplo, Iemanjá poderia ser a primeira Iaô, Oxóssi poderia ser o primeiro Iaô. Oxóssi é um cara muito inteligente. Mas o processo de Oxum exigia que ela tivesse paciência, que ela escutasse, que ela fosse humilde, mesmo diante de muitos desconfortos, de muitas dores, muita injustiça, que ela tivesse disciplina, mesmo quando tivesse muita dificuldade de continuar, que ela tivesse equilíbrio emocional nos momentos mais difíceis, que ela tivesse responsabilidade, amor pelo que ela fazia. Então, hoje, Oxum, ela representa toda essa virtude e eu busco trazer essa virtude para mim. Oxum, ela compreende que ninguém cresce pela força, que ninguém cresce pela briga, pelo confronto. As pessoas, elas crescem quando elas são cuidadas e quando elas cuidam de si mesmas, porque a missão da Oxum, no caso, foi muito além da prosperidade do amor, apesar das pessoas só acharem que é para isso que ela serve. Ela representa muito mais a formação espiritual, o amor. E esse Itã, ele me representa muito no sentido do quanto eu amo vocês aqui no canal, do quanto eu amo estar aqui, o quanto eu amo fazer o que eu faço, do quanto eu amo cada comentário, cada mensagem que vocês me mandam, cada inscrito que aparece aqui no canal, inscrito novo, eu vibro. E eu trouxe esse Itã porque, apesar, né, desse Itã ter um significado muito profundo, que é no sentido de que a iniciação não é apenas um ritual, mas ela é um simbolismo de morte do velho eu e um renascimento de uma nova consciência, uma nova existência. Ele também fala sobre a capacidade de servir antes de desejar ser servido. E eu tive muita dificuldade de entender isso. Não no sentido de ser servido, mas no sentido da capacidade de conhecer, de entender e de ensinar. E quando eu entendi que a gente precisa primeiro passar por todos os pontos que as outras pessoas vão passar para poder ser uma representação de superação, eu entendi o que o Oxum quis dizer nesse Itã. Por que Oxalá escolheu a Oxum? Eu entendi justamente isso, porque o aprendizado ele vem muito antes do ensino. A humildade vem antes da liderança. A Dona Mulambo, ela me falava uma coisa que às vezes doía muito: você tem que fazer para ser. Você não pode querer ser uma coisa que você nunca vai ser, porque enquanto você não buscar fazer aquilo, você nunca será aquilo. A partir do momento que você decide fazer, você já é. E o que tem aí de gente que quer ser, mas não se esforça para ser, não faz. O que tem de gente que se preocupa nos status, que se preocupa em mostrar ser melhor que os outros, que se preocupa em aparência e esquece do mais importante, que é cuidar do outro. E o meu sonho, eu acho que é a primeira vez que eu falo aqui no canal, mas o dia que eu pisei no terreiro, quando... Ai, gente, eu tô muito emotiva. O dia que eu conheci o seu 7 encruzilhado, eu disse pra ele que eu queria salvar a vida das pessoas da mesma maneira que ele salvou a mim. Porque eu tava fodida, eu queria tirar minha própria vida, eu estava passando por luto, eu não tinha razão de viver. E... nossa, aquele dia nasceu dentro de mim o meu sonho de ser mãe de santo. E com tanta competição de pessoas querendo ser tão importantes no terreiro, eu acabei sendo dominada por essa competição de eu preciso ser a melhor, eu preciso ser a melhor, eu preciso ser a melhor, porque senão eu nunca vou atingir os meus objetivos. E eu precisei ir lá pro fundo do poço, eu precisei me sentir humilhada, eu precisei me sentir menosprezada, para eu entender que isso não era importante.
para eu entender que eu tinha que ser muito mais humilde. Porque o dia que eu conseguisse ser humilde e entender que o desenvolvimento mediúnico é isso aqui comparado ao nosso processo evolutivo, à nossa reforma íntima, ao amar o próximo, eu entendi que o meu sonho era muito grande. E eu só seria capaz de realizar esse sonho no dia que eu tivesse pronta para amar o próximo, sem rancor. Quando eu estivesse pronta de deixar o rancor de lado, né? E esse turn é tão especial para mim porque ele fala que um dia talvez eu possa realizar meu sonho. Não sei se um dia eu vou realizar na Umbanda, porque hoje eu não sei mais se eu tenho espaço para Umbanda, apesar de eu amar muito a Umbanda. Mas quando eu olho para vocês aqui do canal, eu não sou a mãe de santo de vocês, isso é óbvio. Mas cada vez que vocês me pedem conselho, me mandam mensagem, seja lá o que for, pra mim isso é tão especial. Poder dividir o que eu sei, poder dividir aquilo que eu sinto, poder trazer os ensinamentos que eu tive, poder compartilhar tudo que eu aprendi. E é por isso que cada vez que eu penso sobre isso, eu penso que eu ainda não tô pronta, porque eu ainda tenho que ser melhor, porque eu não posso ser a Carol de hoje. Eu tenho que fazer o máximo que eu posso de bondade, de caridade, para que um dia, como Mulambo disse, eu possa ser. E esse Tan, ele mostra que o verdadeiro líder, ele nunca vai nascer pronto. A minha frustração dentro de mim sempre foi muito grande, porque eu queria ser uma grande líder. Mas como vocês já assistiram vários vídeos, vocês sabem as frustrações que eu vivi, porque além de eu ser autista, então eu sou muito esquisita, e as pessoas têm um preconceito sobre isso, me tratam como uma pessoa esquisita. Eu fui tratada como esquisita por muito tempo em vários lugares, não só no terreiro. Na verdade, no trabalho, escola, todo lugar que eu passei eu fui tratada como esquisita. E quando eu não era esquisita, eu era só um pedaço de carne, como se eu fosse uma boneca burra. E isso me frustrava muito, e minha maior força de vontade de ser líder não era para ensinar, mas era para mostrar para os outros que eu também tenho voz, que eu também sou uma pessoa, que eu também tenho sentimentos. Só que quando eu entrei pra Umbanda, o que nasceu dentro de mim não foi mostrar para os outros, foi salvar vidas, para que ninguém pudesse ir no umbral do jeito que eu fui, para que ninguém tivesse a oportunidade de entrar naquele lugar horrível. E eu não entendia. O dia que a Mulambo falou, você tem que ser, ou melhor, você tem que fazer para ser, eu não entendia. E hoje eu entendi que primeiro a gente aprende, primeiro a gente pratica, primeiro a gente vive, para depois a gente ser, para de fato a gente entender quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Então hoje eu estou na minha fase de aprender, a estudar, a ensinar vocês. Hoje a minha prática de ensinar vocês é algo muito importante para mim. Hoje eu busco viver isso que eu falo, não ser apenas palavras ao vento, porque só a gente vivendo na prática que a gente tem a capacidade de ensinar. E Oxum, ela poderia ter, por exemplo, exigido autoridade, exigido muita coisa, mas Oxum, ela escolheu a humildade. Ela aceitou primeiro ser discípula antes, para depois ela ser mestre. E talvez esse seja o maior ensinamento dessa narrativa. E talvez esse seja o maior ensinamento para mim. Porque às vezes a gente tem que ser primeiro o discípulo. Às vezes a gente tem que encontrar um bom pai, mãe de santo, babalorixá e alorixá, que possa nos ensinar o básico, pelo menos. E eu, graças a Deus, eu tive pessoas maravilhosas. Eu tive um bom pai de santo, eu tive uma boa mãe de santo,
apesar de a minha primeira mãe de santo não ter sido fácil, mas eu entendi o que eu tinha que aprender com ela, e eu entendi o que eu errei com ela. Hoje eu entendo que todas as pessoas que passaram na minha vida, padre, pai de santo, mães de santo, no plural, pais pequenos, todos eles foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Eu aprendi o que eu não devo fazer, eu aprendi o que eu devo fazer, eu aprendi como tratar as pessoas, eu aprendi como ser humilde. E apesar das pessoas sempre criticarem, né, sempre esperarem que os nossos pais de santo sejam pessoas perfeitas, hoje eu entendo que quando a gente está do outro lado da moeda, a gente tem um grande alvo nas nossas costas. Não que eu seja uma mãe de santo, claro que não, eu nunca vou me comparar a isso porque eu não sou, mas a gente tem um grande alvo nas costas porque a gente está à frente, e aí a gente se torna motivo de injustiças, de culpa, de julgamento, de tudo. E todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? E aplicando esse ensinamento, esse ITAM na minha vida, na nossa vida, né? Mesmo fora do contexto religioso, essa história ela continua atual. Essa história ela nos lembra que a gente tem que buscar ser mais humilde, que ninguém sabe tudo, que a gente tem que entender que aprender nunca é demais e nunca é motivo de vergonha, ninguém nasce sabendo. Se a própria Oxum, que é uma orixá maravilhosa, precisou passar por um momento de aprendizado, quem somos nós para não aceitarmos aprender? E outra, é mais bonito servir do que aparecer. É mais bonito a gente pegar uma vassoura e varrer o terreiro do que ficar gritando, do que ficar incorporando, do que ficar fazendo show. Quem deseja liderar, quem sonha com isso, precisa primeiro desenvolver a maturidade emocional. E eu já adianto que não é fácil, porque, meu Deus, eu tô nessa caminhada já faz muitos anos e é difícil, de verdade, sabe? É difícil. O que tem de pai e mãe de santo imaturo é complicado. É muito complicado, porque atrapalha muito o desenvolvimento dos filhos. E os pais de santo, eles são o exemplo. Então, o que você quer ser de exemplo para o seu filho de santo? Você quer ser um bom exemplo ou você quer ser um mau exemplo? Eu sonho em ser um bom exemplo. Não porque eu quero que as pessoas falem que eu sou um bom exemplo, mas porque eu quero que as pessoas simplesmente vivam esse bom exemplo, que elas se tornem exemplos para outras pessoas e que desencadeiem um bom exemplo para outras pessoas, porque de algum lugar tem que começar. E é por isso que muitas das vezes eu sou grossa aqui no canal. Não porque eu sou grossa, mas porque eu preciso que vocês entendam que a responsabilidade com o outro é muito grande. Quando a gente fala de Umbanda, todo mundo rotula como incorporação, mas a Umbanda é muito mais do que isso. A Umbanda é trabalhar com vidas. E se o médium que trabalhou comigo no dia que me conheceu não fosse maduro emocionalmente, eu talvez não estivesse aqui. Porque a carência que eu estava vivendo, devido ao luto, devido a tudo que eu estava vivendo, me fez ser tão fraca e frágil que eu precisei estar no umbral, enxergar o umbral, sentir o vento gelado, sentir o medo, sentir os eguns me puxando. E se não fosse aquela criança chorando, criança real no caso, eu teria entrado em pânico. Então eu não quero que ninguém vá para o umbral, nem encarnado nem desencarnado, por favor. E se você que está me assistindo é um pai de santo, pensa sobre isso. Que exemplo que você quer ser para os seus filhos? Pai ou mãe de santo, no caso. E se você tem o sonho de ser pai ou mãe de santo, também pense sobre isso.
E mesmo que não seja um pai ou mãe de santo, o fato de você estar na corrente, você tem que ser o exemplo. Porque quem está ali na consulência assistindo, está te vendo como um exemplo. Todos nós somos um exemplo. Quando a gente decide entrar para a corrente, nós somos um Iaô. Só que no caso, na Umbanda, nós somos filhos da corrente, não Iaô. Iaô é o nome do candomblé, no caso, né? Então, entendam que para que vocês possam desenvolver a mediunidade, né, que é o que todo mundo quer, vocês precisam aprender a desenvolver a humildade, a humanidade, fazer a reforma íntima, conhecer os seus limites, respeitar os outros. O cuidado transforma as pessoas. Por que eu bato tanto na tecla sobre a porcaria da caridade? Porque é a caridade que transforma a gente. E não porque você vai ganhar algo em troca, é porque você preenche o seu coração fazendo bem pro outro. É porque você salva a vida de pessoas. Às vezes, o ato de você dar um abraço em quem mais precisa é o ato de salvar uma pessoa. Às vezes a gente pensa que o outro está se vitimizando, mas você não sabe aonde o calo mais aperta. Às vezes você olha para a pessoa e a pessoa está ali jogada no chão e você fala assim, vagabundo, não quer trabalhar, mas você não sabe o que aconteceu na vida da pessoa. Você não sabe a infância da pessoa, você não sabe a família da pessoa. A gente às vezes não sabe nada da pessoa e a gente julga. Então, esse vídeo, apesar dele ser um Itan sobre Oxum, um Itan sobre a Alder se tornada, a primeira Iaô, ele também nos ensina que a gente tem que ser humilde, porque muitas vezes a gente acha que só porque o fulano está no pedestal, fulano está bem. Oxum, ela não se tornou a primeira Iaô porque ela precisava provar a alguém. Ela se tornou porque ela precisava aceitar uma missão. E ela aceitou a iniciação para mostrar que todo o caminho espiritual começa pela humildade. Então, às vezes, uma pessoa está lá em cima, mas ela passou por muita coisa para estar lá. Às vezes, a pessoa ela é uma pessoa rancorosa porque ela sofreu muito. E se você quer ensinar alguém, se você quer cuidar de alguém, você tem que entender que você tem que aceitar todos de braços abertos. Às vezes eu sinto que Oxum, ela tem um pouco de Jesus no coração, sabe? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Oxum é Yorubá, Jesus é de Nazaré. Mas na espiritualidade não tem nenhum tipo de religião. Não existe religião para espiritualidade, todos são a mesma coisa. E a mesma bondade de coração que Oxum tem com as pessoas, eu vejo que Jesus tem também. E é por isso que eu tenho tanto carinho por Jesus, porque eu vejo os dois como o mesmo arquétipo. Apesar de dizerem que Jesus é o Oxalá, que também é o arquétipo, né? Mas Oxum tem o amor e a bondade. E eu vejo assim que Oxum, ela poderia muito bem ter dito não. Ela não precisava daquilo. Ela era menina mimada, não é? Não é aquela menina que tinha tudo na mão, que não precisava lutar essas batalhas? Só que ela aceitou. Ela confiou na missão que era dela. Ela confiou em Oxalá. E Oxalá ensinou ela que o conhecimento ele deve caminhar junto com o amor. Que o cuidado e a responsabilidade devem caminhar junto com o amor. Quem era mais competente o suficiente de ensinar sobre a religião do que uma pessoa que trabalha com amor? Quem é mais competente de ensinar sobre a fé do que uma pessoa que vibra amor, que respira amor? Talvez ela não fosse a melhor guerreira. Talvez ela não fosse a melhor líder. Mas eu posso dizer uma coisa com certeza. Que Oxum nunca foi apenas o ouro, nunca foi apenas o rio. Oxum, ela tinha uma capacidade de fazer nascer uma nova vida dentro de cada pessoa. E ela conseguiu fazer com que cada pessoa decidisse trilhar um caminho de evolução,
de amor. E essa é a lição que eu quero que continue para sempre, porque essa é a lição da minha mãezinha Oxum. E o canal, ele foi feito com o nome dela. Ela apadrinhou o canal. Então, se hoje eu posso deixar uma lição aqui para vocês, é que continuem sempre trilhando com amor. Talvez você não vai ser o maior guerreiro, nem o maior líder, nem o mais inteligente, mas o amor ele vence tudo. O amor vence qualquer batalha. Porque o amor está relacionado à humildade, à paz, à caridade, à ingenuidade, inocência, gentileza, a carinho, a tudo. Então, lembre-se que esse Itã, ele pode ter várias versões, né? Porque, como eu disse, cada Itã, ele é passado de boca em boca. Mas esse Itã, ele tem uma mensagem muito importante. Indiferente de como você já ouviu esse Itã, se foi ouvido através da história que eu contei ou de outra maneira, o fato é que a origem do cargo de sacerdote, de sacerdotisa, no caso, e da iniciação, ela é narrada sempre de maneira atribuída a vários orixás, né? Mas quem me contou que a primeira sacerdotisa foi Oxum, foi o meu pai de São. E apesar de essa história poder ser contada de vários contextos, essa história ela é muito especial. E eu não podia deixar de trazer aqui pro canal. E apresentar esse tema aqui no nosso canal sobre espiritualidade é como dizer para vocês que o que eu faço aqui no canal, apesar de não ser fácil, apesar de não me dar nenhum retorno financeiro, apesar de me trazer bastante dificuldade de tempo, de organização, é o que eu mais amo fazer. Então, todo vídeo que vocês assistirem aqui no canal, saibam que foi feito com muito amor. Inclusive aqueles que eu brigo, que eu xingo, que eu falo palavrão, foi feito com amor. Mas é isso. Ai, não posso continuar que eu não paro de chorar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês comentem aqui embaixo, né, qual parte vocês mais gostaram, se vocês se dedicaram. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. E eu quero deixar um beijo do Pátio. Tchau, gente, até o próximo vídeo.